Bom dia, feliz sábado para todos. Muito bom a gente estar junto. Obrigado pelo carinho que foi manifestado, Léo, Sila. A gente fica muito feliz em servir. São 6 anos já juntos e 6 anos de aprendizado. Todo dia a gente sente o carinho da igreja e o cuidado de Deus com a gente na nossa caminhada juntos. E a gente fica com o coração muito feliz em saber que essa parceria nossa, juntos, caminhando com Cristo, ela continua firme e a gente continua avançando, preparando-se para a breve volta de Cristo. Seja bem-vindo você também que está no ambiente virtual, que Deus abençoe. Eu peço desculpas com relação a muitos anúncios e momentos hoje. De fato, a gente passou um pouquinho da conta hoje, mas foi necessário. Agora a gente vai estudar a Bíblia, então a gente vai agora pedir a Deus que fale com a gente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 11. Enquanto você abre a Bíblia, a gente também vai fazer uma oração. Te agradece essa música especial, que sem dúvida alguma preparou nosso coração para esse momento. Gênesis capítulo 11. Vamos orar? Se puder fechar os olhos. Senhor, Tua palavra está aberta diante de nós. E nós, nesse momento, queremos que a nossa mente seja conectada com o céu. Que a Tua voz seja agora aquela que ocupa destaque em nossas mentes. E que o Espírito Santo possa produzir o crescimento que é necessário para sairmos desse lugar ainda mais convictos de estar contigo e de servir ao Senhor. Que o Senhor nesse momento tire qualquer pensamento, qualquer preocupação, e que o Senhor possa de fato tocar os corações, os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem que nós vamos ter agora de reflexão é Fazendo o certo da maneira errada. Alguma vez você já fez o certo da maneira errada? Naquela vontade de fazer algo, pensando no melhor, você fez sem considerar a maneira que estava fazendo. Alguns exemplos bem simples. Para quem está na escola e quer agradar os pais, trazendo para os pais boas notas, isso é uma coisa boa, não é? Trazer boas notas para os pais é a coisa certa, porque é uma demonstração de reconhecimento do investimento dos pais e do tempo que está sendo ofertado para o seu crescimento e preparação futura. Só que o filho que pensa em trazer notas boas para casa, mas colando, anotando respostas na borracha, na régua, no estojo de canetas, ou olhando para a prova do coleguinha do lado, é a maneira errada de conseguir trazer boas notas para casa, não é? A pessoa que quer ficar forte, né? Toda forte, definida agora a idolatria do corpo, né? Ela quer fazer isso, é uma coisa boa, não só pela forma física, mas porque vai fazer bem para a saúde, demonstra uma série de atributos de quem está cuidando da saúde. Questão de colesterol, gordura e outros índices aí que precisam ser bons, geralmente estão e devem estar bons de uma pessoa que pratica atividade física regular e que o corpo expressa isso. Só que é a coisa certa, mas pode se tornar da forma errada quando se toma remédios para alcançar esse objetivo. Quando se cria dietas loucas, absurdas, para alcançar essa definição corporal. Então é fazer a coisa certa, do jeito errado. E é o que a gente vai trabalhar juntos agora, estudar, aprender juntos um texto bíblico. Eu convido você então para a gente ler o que está escrito aí na palavra de Deus, em Gênesis 11, versículo 1 a 9. É uma história bem conhecida, até as crianças conhecem essa história. Vamos ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar,
e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, e os tijolos sirvam-lhe de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que inventarem fazer. Vinde, verso 7, vinde, façamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A Torre de Babel, sem dúvida alguma, ela é um marco interessante do momento onde o homem mostrou o auge da sua individualidade e separação total de Deus. Sem dúvida alguma, hoje nós somos dirigidos a um contexto metropolitano, urbano, de concentração populacional, onde podemos fazer importantes reflexões. Será que de lá para cá houve um crescimento, uma maturidade da nossa parte? Que lições aprendemos com esse episódio e o agir de Deus mediante aquele momento? Será que estamos procurando fazer o certo? Será que fazemos o certo da forma certa? Ou procuramos fazer o certo, que é o melhor, mas da forma errada? Que lições a gente pode tirar com a história, esse episódio bíblico, Babel, que não apenas mostra a explicação divina para a origem dos idiomas, das múltiplas línguas e dialetos que existem, mas também nos traz importantes lições sobre a forma errada de fazer aquilo que é certo. Deus ele deu para o primeiro casal a ordem de crescer e multiplicarem. Era o objetivo de Deus que o homem se multiplicasse e tivesse relacionamentos duradouros, formando assim a sociedade. Quando houve a necessidade de intervir, efetuando juízo sobre a terra, Noé e a sua família também agora teriam que povoar a nova terra, porque agora a terra estava totalmente alterada. O caos provocado pelo dilúvio, com as correntes de águas que caíram do céu e que saíram de baixo da terra, mudaram completamente a superfície. O homem precisou mudar a sua dieta, porque os alimentos naturais agora demorariam um tempo para serem produzidos. A alimentação cárnea fez a limitação de tempo de vida do homem, que antes eram séculos, passaram a durar décadas. Não apenas isso, o homem agora teria acrescido sofrimento e dor, mudanças climáticas perceptíveis como resultado da corrupção do mundo, da natureza e de todas as obras criadas. A Bíblia descreve então que nesse afã de populacionarem ou povoarem a terra, o homem então agora, em Gênesis 11, propõe um plano. Bom, se é preciso nós crescermos e multiplicarmos, vamos fazer então uma concentração disso. E construamos então uma torre. Dizem os estudiosos de que a torre não apenas tinha um sentido de estarem agrupados, mas também produzirem algo que pudesse lhes trazer segurança sobre, quem sabe uma provável nova inundação do planeta, onde estariam seguros nas partes mais altas. E é claro que os andares e as suítes de cima eram mais caras, porque proviam uma segurança maior aos que estavam mais embaixo. Talvez os andares de baixo eram estruturais, talvez eram apenas de guardar alguns itens, e os de residência, moradia, talvez fossem aqueles mais altos. O fato é que o homem, nesse momento, demonstrou o auge das suas escolhas destituídas de Deus.
coisas a gente pode aprender com essa história? Primeira pergunta importante a pensarmos: será que nós estamos hoje construindo torres com a nossa vida, com nossas escolhas e atitudes? Será que cada passo que damos na nossa caminhada, ele visa apenas edificar torres? A sua vida hoje, faça uma autoanálise. Até aqui você construiu torres? Ao molde de Babel? Com a atitude dos moradores de Babel? Ou será que em nossa vida nós estamos construindo altares? A diferença entre torres e altares. Ambos é uma estrutura acima do solo ou acima de uma rocha. A diferença é que a torre, ela eleva o nome do homem. O altar, ela eleva o nome de Deus. A torre é uma vontade do homem alcançar o céu. Mas o altar é um desejo do homem que Deus desça do céu e venha lhe tocar na terra. É diferente. A torre é o ego humano. A torre simboliza obras do homem. O altar, a graça divina, a total submissão àquele que é o doador da vida e o salvador da humanidade. Eu volto a perguntar para você: você tem construído torres ou altares? Nós aprendemos algumas lições desse episódio que eu queria compartilhar com você, que sem dúvida alguma podem nos produzir respostas a essas duas perguntas. A primeira expressão está no verso 4 e merece nossa atenção. E diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma torre. Edifiquemos para nós uma torre. Perceba que há feito um convite. Eles lançam então, não sei, comunicados, fosse hoje seria pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enviam comunicados, cartas convite a todos os moradores da terra. Se unam conosco, já escolhemos o lugar, uma parte alta, e vamos construir uma torre que alcance o céu, que fique entre as nuvens. Olha, suítes de luxo, com sistema de água, drenagem e toda a estrutura para podermos estar seguros e viver confortavelmente, com um clima agradável. Venha, adquira a sua suíte, participe conosco da edificação. Eu imagino a cidade que se formou no entorno da área que estava ali delimitada por cones, por fitas zebradas, como o canteiro de obras de Babel. Imagina a cena. As grandes máquinas da época, os homens fortes, os animais, as estruturas, as roldanas criadas com árvores para deslocarem os tijolos, as grandes estruturas e pedras que edificariam aquela torre. Imagina o movimento. Todo mundo, era a concentração do planeta, estava ali em Babel. As pessoas com suas habilidades, com as suas mentes, imagina, sem alteração do clima como hoje tem, sem uma alteração tão grave da poluição, dos alimentos. Imagina a força dos homens e a estrutura que tinham para poder construir aquela torre, usando todas as suas habilidades em todos os níveis. Artesãos natos de vários lugares vieram para se unir àquele projeto. Arquitetos, engenheiros de formação da vida estavam ali para contribuir com aquela grande construção. Mas essa frase nos chama a atenção: façamos uma torre cujo topo chegue ao céu. Mas antes disso ele diz: edifiquemos. Agora, o edificar é uma coisa boa. A gente tem que chamar as pessoas para edificar, a chamar as pessoas para construir, não para destruir. Só que o convite para edificar está de forma muito diferente do projeto de Deus. Eu tenho que construir para o outro, eu tenho que construir para o semelhante, eu tenho que construir para Deus. E olha a expressão: edifiquemos para nós. Edifiquemos para nós uma torre. Aqui nós encontramos
o egoísmo em evidência na história de Babel. A atitude interesseira, apenas pensando em si mesmos, nos benefícios que teriam daquela torre, e de tudo que envolvia o processo de construção da mesma. O que é melhor? Ser servo ou ser senhor? Pensa comigo. Na visão do mundo é melhor ser senhor, mas a visão de Deus é ser servo, porque Ele diz: aquele que serve será servido, e o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Ora, se Cristo, o Redentor e Criador do Universo, disse que veio para servir, quem sou eu, sendo Ele Criador e eu criatura, pensar diferente? Sem dúvida alguma, o melhor aos olhos de Deus é servir. Aí eu pergunto: você tem vivido a vida como Senhor ou como servo? Você permite a todo instante, com atitudes e escolhas, demonstrar que você serve a Deus e ao semelhante? Ou você quer sempre ser paparicado, idolatrado e muito bem atendido, como sempre sendo o Senhor a autoridade? Edifiquemos para nós uma torre. Egoísmo. Sabe, nós nunca vivemos em um momento com tantos recursos, com tanta infraestrutura, com tantos meios de comunicação, mas com tanto egoísmo como na atualidade. Cada um pensa apenas em si mesmo, e a pandemia trouxe alguns destaques desse egoísmo. Agora eu tenho que guardar, agora eu tenho que reter, eu tenho que preparar para a emergência, eu tenho que isso, aquilo outro, é para mim, é para minha família, é para mim. Ou então alguns dizem: eu vou ter que aproveitar mais a vida, eu tenho que gastar, fazer isso, que o desejo do meu coração, porque a vida é muito curta, e se eu não fizer isso, eu vou perder. Egoísmo, ele tem destruído oportunidades de fazer a obra de Deus. Egoísmo. A verdade é que Babel nos ensina a como superarmos com os erros que eles cometeram, os erros que nós cometemos hoje. Não há como continuar edificando torres achando que vai dar tudo certo no final. A menos que Deus intervenha ao longo da nossa caminhada, o nosso destino ao construir torres, ele não é o melhor. Deus precisou intervir porque Ele queria salvar aquelas pessoas. Ele precisa tirar o egoísmo delas, a individualidade, e Ele então interfere de maneira sobrenatural, cria divisão entre as pessoas, não com o propósito de separar os povos, mas para resgatá-los do seu egoísmo. Que coisas Deus precisa fazer na sua vida hoje para te tirar do egoísmo? Que coisa Deus precisa intervir na sua vida para tirar o egoísmo do seu coração? Cristo está voltando. O que você tem feito para apressar esse momento? Qual a sua contribuição? Seja ela com a sua vida, com os seus talentos e dons, com o seu tempo, com o seu corpo, com os seus recursos. Até quando continuaremos com nossa atitude egoísta, indiferente ao momento que Deus nos oportuniza a viver? Edifiquemos para nós, é uma clara demonstração que já não se pensa no outro, já não se coloca em primeiro lugar os planos de Deus, mas apenas aquilo que eu penso que é melhor. Quando uma família cristã, quando um homem e uma mulher do lar, de casa, toma essa decisão, ele está caminhando para o mesmo caminho dos habitantes de Babel. A segunda frase intrigante desse verso 4 mostra o porquê que eles queriam construir uma torre cujo topo chegue ao céu. Eles pensavam grande. Nós temos que pensar grande também. Não podemos fazer coisas tão medíocres, temos que pensar adiante. Eles desejavam e tinham a grandeza no coração, e nós devemos ser assim. Roupa de sábado é a nossa melhor possível. A comida, a melhor que o nosso salário pode pagar. As melhores frutas, vegetais, da melhor qualidade. O arroz integral, se possível.
A açúcar, mascavo, demerara, de coco, é mais cara, mas é melhor. As frutas mais bonitas, de qualidade, porque provém diferentes vitaminas necessárias para o corpo. Assim precisamos prover o melhor. O calçado é de uma boa estrutura de fabricação, confecção para durar. Contudo, quando a grandeza ela acaba se tornando o alvo final, se torna uma megalomania. A megalomania é exatamente essa mania de grandeza, em colocar o objetivo final da grandeza como a real satisfação e o cumprimento do todo. Deus é grande, é claro na Bíblia, Ele é gigantesco, Ele é maior do que tudo que possamos imaginar, e Ele quer que pensemos grande, façamos grandes coisas por Ele. Mas, se a nossa motivação estiver apenas na grandeza, ela pode nos levar à soberba e ao orgulho. E soberba e orgulho foi o que tiraram um anjo perfeito do céu, fazendo-se tornar o destruidor de almas do momento que vivemos, que há milênios tem destruído vidas, em nome da grandeza, da sua formosura, do seu status. E essa tem sido a ruína de muitas pessoas, que quando conseguem recursos, quando conseguem alcançar alvos, propósitos, se tornam orgulhosos, soberbos, superiores aos outros, inferiorizam os demais, e se vangloriam de suas conquistas, em detrimento daquele que não teve as mesmas oportunidades que você. É bem verdade que alguns aqui fazem esforços e sangue durante a sua caminhada da vida para alcançar o lugar que alcançaram. Mas amigo, ainda que você tenha se esforçado, amiga, se esforçado muito para chegar onde você chegou, não permita que o orgulho e a soberba tomem conta do seu coração. É verdade que alguns não se dedicaram, não usaram o tempo com sabedoria que você usou, horas sem dormir, estudando, se preparando, trabalhando, às vezes 2 empregos diferentes, se matando, se dedicando ao máximo para chegar onde chegou. Mas não permita que isso suba à sua cabeça e te faça uma pessoa soberba e orgulhosa, porque muitos bons cidadãos que cooperam, que ajudam em vários níveis para o crescimento da sociedade, inclusive para o crescimento da igreja, perderão a eternidade por causa do orgulho. E esse não é o plano que você tem no coração, creio eu, e não é o desejo de Deus para você. A terceira frase intrigante desse verso: edifiquemos para nós, egoísmo, uma torre cujo topo chegue ao céu, orgulho, soberba. Queriam ser lembrados como aqueles que construíram algo que atingiu o céu, como aqueles que eram maiores do que todos, que pisaram outros e estão ali em uma posição de destaque. Queriam que as atenções ficassem somente neles. Aí vem a próxima frase intrigante: façamos célebre o nosso nome. A idolatria da reputação estava aqui sendo apresentada. Agora, aquela busca incansável pela reputação, pelo reconhecimento, gerou então neles essa idolatria do ego. Quantas pessoas gostam de fazer a declaração do seu diploma, ou tirar fotos em situações que provem quem ela é, o que ela fez, sua formação e sua condição socioeconômica? Façamos célebre o nosso nome. Conta-se aos arqueólogos que uma das tarefas de trabalho árduo dos faraós era deixar registrados seus nomes em tudo o que era feito e construído em seu tempo de governo, porque queriam que todos lembrassem quem eram eles, ao ponto de várias construções se achar o nome do faraó em cada tijolo, de cada peça, de cada edifício, para dizer para todas as gerações que viriam: eu regi, eu governei, eu fui a autoridade, eu fui o número 1. Que idolatria
da reputação. Que tristeza! Façamos célebres os nossos nomes. A Bíblia diz, em contrariando isto, bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque herdarão a terra. Aonde você se classifica hoje? Será que estamos de fato compreendendo e vivendo as palavras de Cristo? Ou, assim como os habitantes de Babel, estamos dizendo: olha quem sou eu, olha o que alcancei, o meu nome é conhecido. Façamos célebres os nossos nomes. Hoje é muito fácil isso, né? Você vai para o Google, digita o nome e vai aparecer fotos, imagens, postagens. Então, fazer célebre seria: sabe quantos seguidores eu tenho? Ah, você não viu quantos amigos eu tenho no Facebook? Às vezes nem conhece, meia dúzia, mas tem 2.000, 3.000. Ah, eu tenho tantos seguidores no Instagram. Quer fazer célebre o seu nome? Será que a gente não está de alguma forma sendo influenciado pelo mundo em busca disso? Não estou aqui questionando de alguma forma aqueles que têm feito uso disso potencialmente para pregar o Evangelho. É uma bênção. Criam canais e usam as redes sociais para falar de Cristo, para influenciar digitalmente com a poderosa palavra de Deus as pessoas. Isso é uma bênção. Mas mesmo estes que o fazem, se não tiverem cuidado, podem cair no mesmo erro de preocupar-se mais com o número de seguidores do que de fato com o cumprimento da missão. Nós estamos hoje de volta ao culto, adorando juntos. Mas será que a nossa motivação para estar na igreja, ela depende de ter pessoas que vão me ver na igreja, ou ela independe disso? Quando você estava em sua casa, sozinho, durante meses, você tinha a mesma motivação de abrir a Bíblia, chamar a família, fazer um culto, adorar a Deus que você tem quando vem para a igreja? Você tinha a mesma disciplina, a mesma reverência, o temor que você tem quando está nesse lugar? Ou você depende de pessoas do coletivo para ofertar a Deus um culto santo, agradável, real e sincero? Já percebeu como nós, de certa forma, temos fracionadamente reações semelhantes à de Babel? Queremos fazer célebre o nosso nome? A Bíblia nos apresenta a oportunidade de mudança. Deus quer que eu e você edifiquemos altares e não torres, edifiquemos para o outro e não para nós, que preocupamos em não fazer uma torre que chega ao céu, mas queremos ter uma vida tão entregue e dedicada a Deus, que somos tocados diariamente por aquele que vive no céu e se inclina a nós que estamos na terra. Não queremos fazer o célebre o nosso nome, mas queremos exaltar o nome daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a última frase dessa nossa reflexão, verso 4, no final: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tudo que eles queriam fazer eram torres que chegassem ao céu, tornar célebre o nome, edificar para si mesmos, para que não fossem espalhados sobre a terra. E é exatamente o oposto do plano de Deus. Deus propôs que o homem crescesse, multiplicasse e povoasse a terra, e não apenas uma torre, não apenas um local, não apenas uma cidade. Quando ele vai dar a missão para os seus discípulos, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Lá no livro de Atos 1, ele fala: olha, pregue a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se espalhem, sejam luz, sejam sal, influenciem, preguem, anunciem: Cristo, eu os amo, vou voltar, diz Jesus. Concentrar-se era exatamente interromper a pregação. A missão não ia alcançar seus objetivos. Sabe de que forma isso está na nossa vida hoje? Quando nós ficamos acomodados e negamos a missão, é muito mais fácil e simples ficarmos em nosso dia a dia, em nossa vida, em nosso quadrado.
É difícil pisar fora um pouco da caixa e se sacrificar um pouquinho. O que você tem sacrificado na sua vida em nome do Evangelho? Lembre que a história testifica que homens e mulheres perderam a vida por dizerem crer em Cristo, por aceitar o Evangelho puro e simples. Perseguidos por uma instituição poderosa, com poderes políticos, foram torturados, presos e mortos em nome da decisão que tomaram. Hoje temos tantas facilidades para pregar e tantos argumentos para não fazê-lo. Que triste saber que há pessoas com tantos talentos, condições oportunas e têm se privado de cumprir a missão que Deus nos confiou, limitando-se geograficamente. Você já pensou em estender um pouco a sua fronteira? A fazer amizades intencionais, buscando levar pessoas a Cristo? Já pensou em fazer um sacrifício de um dia da semana para ir até alguém para estudar a Bíblia, 1 hora, através de um mecanismo digital, em uma reunião de videochamada e fazer um estudo bíblico? Sei que você é ocupado e também tem um momento de descansar, recriar, renovar-se, mas será que não é possível você fazer um pouquinho mais, sair da zona de conforto e sacrificar-se um pouquinho? Não podemos pensar como os habitantes de Babel. Não podemos pensar em estar concentrados enquanto a missão depende de mim e de você. Será que temos usado os recursos ao nosso alcance para expandir o reino dos céus? Para propagar o Evangelho da salvação? Espalhemos, compartilhemos não apenas mensagens de lideranças políticas, administrativas, filosóficas ou pedagógicas. Anunciemos o Rei dos Reis, suas palavras, o seu Evangelho. Usemos o nosso tempo, contas sociais, recursos, talentos, vida pessoal e familiar, nosso trabalho, para podermos espalhar palavras de vida, esperança e salvação. Esse é o convite de Deus para mim e para você nessa manhã. Fazer a coisa certa, mas da maneira certa. Fazer com que o Evangelho avance, fazer grandes coisas, tornar célebre o nome de Deus, construir para o outro, edificar altares e não torres. Vencer o egoísmo, vencer a megalomania, vencer a idolatria da reputação, vencer as tendências seculares, com todas as suas mazelas que estão todo o tempo nos cercando e sendo uma tentação para nós. Os habitantes de Babilônia precisaram de uma intervenção divina. Talvez essa mensagem seja a intervenção divina na minha e na sua vida. Talvez esse momento seja oportuno para nós. Não espere que algo ainda pior aconteça. Perder a saúde, perder alguém próximo, perder o trabalho ou rendimentos, ou tê-los diminuídos. Porque se for preciso isso acontecer, eu não tenho dúvidas de que Deus vai permitir acontecer. Porque a sua eternidade vale muito mais do que tudo isso. Só que Deus quer que você tenha isso, com sabedoria e equilíbrio, e use isso para espalhar o Evangelho, para estar salvo, sincero, humilde, servo e serva fiel de Deus, anunciando, pregando e vivendo a salvação. Meu desejo é que nessa manhã, preparando já para o Impacto Esperança, preparando para os meses que faltam, os 2 últimos meses do ano, preparando para os desafios que estão ao nosso redor, possamos reassumir a nossa posição de fazer sempre o certo, mas da maneira certa, não comprometendo princípios, não negociando aquilo que é o desígnio de Deus, não dando nenhum passo à direita ou à esquerda daquilo que é o assim diz o Senhor, e avancemos, certos da vitória, naquele que prometeu nos dar a vitória, naquele que nos chamou e tem nos usado e nos capacitará para irmos até o fim com a vitória certa.
Aqueles que desejam assumir um compromisso hoje diante de Deus e da igreja, de construir altares ao invés de torres, eu te convido a ficar em pé para orarmos. Amém. Senhor, muito obrigado pela oportuna reflexão que recebemos esta manhã. Queremos construir altares, queremos que o Senhor venha até nós e faça a Tua vontade em nós. Tire de nós todos os elementos que podem estar interferindo nesta Tua missão para a nossa vida e para a humanidade. Nos transforme diariamente e que possamos aproveitar esse tempo que temos e assim compartilhar, mesmo sem abrir a boca, o Evangelho poderoso da salvação em Cristo. Nós oramos, entregando a nossa decisão, a nossa vida, a nossa família, cada amigo que está conosco aqui, presencialmente, também através do ambiente virtual, pelo YouTube e Facebook, em nome de Jesus. Amém.